Olá, estamos aqui para gravar o nosso segundo vídeo e nós somos Nínolas e vamos falar sobre... Mãos? Sobre o que a gente vai falar? Sobre... não sei como chamar isso. Antipolitização da classe média jovem. De parte da classe média jovem, vai. De parte da classe média jovem. E não como uma parte separada da outra, assim. Não, Então, tem a parte que é politizada, a parte que não é politizada e a parte que é antipolitizada. e mesmo os antipolitizados têm um pouco de politização, assim. Não é assim, tipo, você é politizado ou não politizado? Existem um espectro, se você é mais, menos politizado. O que a gente quer dizer por... Uma pessoa não politizada é a pessoa que não liga muito pra política, não se importa tanto em quem ela vai votar, não tem nenhum partido político por preferência, ou às vezes tem, mas também não tem um motivo muito claro pra isso. Bom, esse tipo de pessoa. A pessoa politizada é a que, em geral, tem um partido político por preferência, tá ligado nas eleições, vê as coisas que acontecem, às vezes é afiliado a um partido e coisas do tipo. A antipolitizada são pessoas assim, que em geral não são politizadas, então também não estão muito nem aí pra quem votam, ou também tem um partido político, tem preferência por um, mas não sabe muito porquê, às vezes é porque os pais votam no mesmo, você nunca pensou muito no assunto. Só que aí ela, ou ele, né, enfim, a pessoa, ouve falar de algum escândalo, sei lá. Não necessariamente um escândalo, mas quando alguém diz que há um escândalo. Às vezes, por exemplo, não há um escândalo, mas alguém tem algum interesse político em prejudicar alguém, então diz escândalo e tal. Então, quando ouvem esse tipo de coisa. Enfim, a pessoa ouve esse tipo de coisa e começa a tomar atitudes que politicamente não fazem muito sentido. Então, ficar reunindo assinaturas ou mandando e-mail para algum, sei lá, senador, falando, sei lá, vai tomar no cu. Coisas do tipo. Que não faz nenhum sentido porque não é assim que as coisas funcionam. O Brasil, a democracia no Brasil evoluiu de tal forma para que a política funcione a partir das pessoas que você elege. Então, se você não quer, por exemplo, que leis de tal tipo sejam criadas e tudo mais, então você elege um outro tipo de político. É mais ou menos assim que o Brasil funciona. Bom, como sempre, vou fazer um parênteses. Fala. Não, que... não é assim que as coisas funcionam, mas a Helena falou que não tem um sentido. Tem um sentido. Tem um sentido que a pessoa tá revoltada com aquilo e quer manifestar. Sim, mas o que acontece é que existem outros meios. E o que acontece, mesmo que o meio de se manifestar através de assinaturas ou movimentos é ótimo, legal, eu acho imprescindível. Só que tendo o meio eleitoral, é uma contradição que a pessoa que não dá bola nas eleições, depois fique muito... investindo muito em meios de expressão, como assinaturas, movimentos que são ótimos, mas, poxa, aí na eleição, que era a hora que tinha a melhor chance de... ou uma grande chance de mudar. É essa contradição, acho que é o ponto. Em geral, essas pessoas são as mesmas pessoas que reclamam que hoje em dia a juventude do país não sai mais nas ruas, não faz mais passeata, esse tipo de coisa. Só que essas pessoas, não sei se esquecem ou, enfim, não levam em consideração que a juventude do país que fazia isso era a juventude que não tinha meios democráticos para eleger os políticos. Então, sei lá, os meus pais saíam das ruas, tal, diretas já e coisas assim, porque eles não tinham o poder de eleger quem eles queriam. O voto popular não tinha influência direta sobre as pessoas que eram eleitas. E hoje em dia tem. Você, pelo menos na maior parte dos casos. Até certo ponto tem. Até certo ponto tem. Então, sei lá, se um político tem
lá, um candidato a governador tem a maior parte dos votos, ele é eleito. A maior parte dos votos populares. Não tem nenhum tipo de outra seleção ou coisa assim feito por órgãos, por coisas não eleitas popularmente. Enfim, existem eleições que dão uma certa margem de escolha popular, né? Enfim, claro que a eleição tem um monte de filtros e é muito bom, sabe, ter consciência disso, que existem um monte de filtros até você poder votar. Às vezes a margem de escolha não é tão grande assim, mas existe uma margem considerável, sim, nos países considerados democráticos. Sim. Não, isso é que às vezes eu me irrito, assim. Eu vejo pessoas no Facebook, tipo, vamos, gente, todo mundo votar nesse negócio aqui, Só que... Não, o que eu acho é que isso acontece porque... Aí você vai ver, quem que você votou pra deputado? Quem você votou pra senador? X? Faz sentido. Não, eu vejo um pouco que as pessoas acabam fazendo isso de se revoltar muito contra qualquer acusação de corrupção ou alguma... Não só corrupção. Não é só isso. Às vezes são ações governamentais, assim, que absurdo que está sendo feito. Às vezes é por... Enfim, existe uma ideia por trás, aquelas ideias de que todo político é corrupto, de todo político não presta. Essa é a ideia base que faz com que qualquer acusação a um político, independente de qualquer verificação se é ou não, seja automaticamente considerada verdade por muita gente, porque previamente já consideram verdade. Todo político não presta por definição. Em geral as pessoas são apolíticas por esse motivo, não importa em qual político eu vou votar. Mas eu vou votar no político desse partido, porque esse partido é bom. Mas os políticos são ruins. Tá? Bom, enfim, o que a gente faz? Já deu o tempo do vídeo. Senão vai ficar muito chato. Você quer explicar o que é Pegasus Azul, que a gente falou no o que é Pegasus Azul? Pegasus Azul é a força que permeia o universo e une as partículas. As partículas subatômicas. De forma que a matéria se forme, as borboletas, os arco-íris. Sem conglomerância propagandística. Exatamente. Certo? Então vamos fechar. 1, 2, 3 e... O Pegasus Azul!